Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre agiotagem. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu acredito que muitas pessoas já ouviram dizer que isso é errado, mas ainda assim muitas praticam isso. E quando não fazem a agiotagem, fazem isso às vezes com irmãos, com amigos. E eu quero dizer para você de um jeito mais profundo o que o Senhor pensa a esse respeito. E para isso eu vou ler o livro de Neemias 5, no capítulo 5. Mas deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. O que eu vou falar sobre Neemias não é só uma leitura superficial. Eu já experimentei quem estava do outro lado, de quem já pegou emprestado. E então eu quero, depois de fazer a leitura e falar um pouco sobre isso, eu vou contar um pouco para vocês. Então, vamos lá? Neemias 5, no versículo 7 em diante. Tem muitas coisas aqui, mas eu vou tentar dar uma resumida. Vocês estão prejudicando seus próprios irmãos a cobrar juros quando lhes pedem dinheiro emprestado. Aqui é Neemias falando para algumas pessoas. Ele estava na reconstrução da cidade de Jerusalém, começa pelos muros, pelas portas. O povo de Israel estava voltando do exílio para reconstruir a cidade, reconstruir suas casas e voltar a sua vida ali naquele local. E então Neemias, que era o governador, que estava como nessa posição de governador de Israel nessa época, porque ele antes era copeiro do rei no exílio babilônico, e aí o Senhor já convoca ele já começa a sentir o desejo, e ali acontece todo o processo para que ele volte e reconstrua Jerusalém. Nessa reconstrução da cidade também, ele começa a pôr as coisas em ordem, ele começa a trazer de volta o temor, o respeito às leis de Deus, e ele começa a trazer essa reverência e botar cada coisa no seu lugar, o sacerdócio, os cânticos, as pessoas retornarem às suas famílias. Ele começa a trazer a justiça de Deus para aquele lugar, ou seja, os direitos das pessoas para aquele lugar. E muitas pessoas reclamaram que estavam perdendo suas terras, que tinham perdido suas terras, suas famílias, seus filhos, enfim, toda aquela situação. E aí ele disse essa frase que eu acabei de ler: vocês estão prejudicando seus próprios irmãos ao cobrar juros quando lhes pedem dinheiro emprestado. Porque pensa só, a pessoa já está quebrada, ela já está toda enrolada. Quando ela pede dinheiro a alguém, ela já não está numa situação fácil. Já é um momento difícil da vida. Então, o que ele está dizendo aqui, você está prejudicando quem você emprestou dinheiro a juro. Porque se ela não está aguentando pagar aquilo que ela precisa pagar, você ainda coloca mais peso, mais juros. E olha só, e ele continua. O que vocês estão fazendo não é certo. Acaso não deviam andar no temor do nosso Deus? Agora, porém, deixemos de cobrar juros, devolvam-lhes hoje mesmo seus campos, seus vinhedos, seus olivais e suas casas. Devolvam também a 100ª parte os juros que cobraram quando lhes emprestaram dinheiro, cereais, vinho novo e azeite. E eles responderam: devolveremos tudo e não exigiremos mais nada ao povo. Faremos conforme você diz. Aquelas pessoas, elas já estavam vivendo numa situação de miséria, já tinham perdido as suas casas, já tinham perdido as suas posses. Como elas poderiam, então, se levantar se houvesse mais peso em cima delas? E aquilo virou uma bola de neve, porque quando toda a situação aconteceu, aqueles que tinham maior posse foi comprando as terras dos outros, foram pegando como um resgate de dívida, né? E eu quero dizer algo para você. Essa prática de pegar dinheiro emprestado, que é a agiotagem, traz miséria, acompanha um espírito de miséria, um espírito de pobreza, sabe? Algo muito ruim sobre o lugar e sobre a vida da pessoa que empresta e daquele lugar também que ela convive. Ela pode ter dinheiro, mas talvez a única coisa que ela tenha é só dinheiro. E eu vou falar algo para você. A cidade onde eu moro é uma cidade muito simples, mas é uma cidade que tem muito essa prática de agiotagem.
E a gente escuta falar muito dos empresários, da situação precária que está. Ao olhar para a cidade, para a situação que está acontecendo, pessoas que estão tomando posses, sabe? Deixando gente sem nada, deixando gente perdendo as suas empresas, perdendo as suas casas, os seus carros, e virando completamente escravo, né? A Bíblia vai dizer que quem toma emprestado é escravo de quem emprestou. E essa posição, sabe, de agiotagem pesada que há, por exemplo, aqui na minha cidade que eu estou citando, deixou a cidade de uma forma precariamente frágil, sabe? Muitas pessoas falindo, começam os seus negócios, não conseguem levar para frente. Dá para perceber que a cidade, que esse esquema de agiotagem trouxe para a cidade um espírito de miséria, um espírito, sabe, de fragilidade, um espírito de pobreza e uma falta de misericórdia. Pessoas que tem gente aqui que já está sendo proibida de comprar coisas porque está quase virando dono. Tem uma cidade aqui ao nosso redor e é muito conhecida turisticamente, que tem uma pessoa que já se apossou praticamente da cidade inteira. Ela não pode comprar mais nenhum imóvel, porque ela é dona não sei de quantos % da cidade, na prática de agiotagem, porque os empresários vão perdendo as suas coisas. E esse espírito de miséria toma conta da cidade. As pessoas não prosperam, não conseguem crescer e não saem do vício de pegar emprestado, sabe? Viram escravos mesmo. E aqui, assim, falando de um nível maior, de uma cidade, de cidades, de ambientes, mas isso pode acontecer com alguém. De repente você tem um amigo, você tem um irmão que precisa tanto, em vez de você ajudar, você acaba prejudicando, que você traz mais peso sobre ele. Olha o que a Bíblia vai dizer ainda, lá continuando, lá no versículo 18, estava falando com o povo sobre o tributo da alimentação, enfim, que eles pagavam, né? O trabalho que o povo realizava já representava uma carga pesada, ele estava dizendo. A vida dessas pessoas já estava pesada demais, porque toda aquela cidade destruída, né? Jerusalém tinha sido destruída, e eles tinham perdido pessoas das suas famílias, e além disso ainda, outras pessoas que ainda tinham aquisições traziam mais peso, porque emprestava. Já pensou só, você empresta dinheiro para alguém poder comer, como ela vai te pagar? Você está colocando mais peso, porque ela alivia um problema, mas ela gera outro. Ela gera outro, porque agora são duas contas. Ela deve o dinheiro que ela emprestou e ainda o juro. Então é um peso. Não estou dizendo que você não deva emprestar e nem pedir emprestado, porque o correto é que a gente não pegue dinheiro emprestado a juro, porque a Bíblia diz que nós nos tornamos escravos de quem nós emprestamos dinheiro. Mas a Bíblia condena a prática da agiotagem, de você emprestar e cobrar juro. Não é errado se você emprestar para uma pessoa. E a Bíblia também aconselha você não emprestar aquilo que você não pode bancar. Porque de repente você empresta algo que você não pode e aquela pessoa não consegue te pagar, e aí vem outro e leva a sua própria cama, a Bíblia vai dizer. Por quê? Nós, quando emprestamos algo para alguém, nós devemos ter a consciência. Se aquela pessoa não conseguir, eu vou cumprir o compromisso e eu vou, então, arcar com as consequências, né? Mas a questão dos juros é trazer peso em cima de alguém. Olha o que Neemias faz. Neemias se torna o governador. Ele não era o governador antes, ele era o copeiro do rei na Babilônia. Mas quando ele volta para Jerusalém, que Deus dá essa missão para ele de reconstrução de Jerusalém, ele se torna então governador. E aí, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Durante os 12 anos em que fui governador de Judá, que foi o tempo ali da reconstrução, nem eu, nem meus oficiais cobramos o tributo de alimentação ao qual tínhamos direito. Era direito do governador. Os governadores anteriores, no entanto, haviam colocado cargas pesadas sobre o povo. Exigiam uma porção de alimento e de vinho além
de 40 peças de prata. Até mesmo os oficiais dele se aproveitavam do povo, mas por temor a Deus não agi dessa maneira. Então já era uma prática o governador cobrar um certo imposto. E ainda assim os governadores anteriores se aproveitavam da situação e passavam da medida. Mas quando Neemias toma a posição de governador, olha só, ele não cobrou imposto, ele não cobrou tributo algum, visando ajudar aquele povo a se reerguer, porque era um povo que tinha sido destruído, perdido a sua terra, suas famílias. Então ele ajudou aquele povo a se reerguer, se levantar. E algo que eu quero aqui chamar sua atenção é que nós, cristãos, somos diferentes. Nós devemos remir onde nós pisamos. Nós devemos resgatar. Nós somos pessoas que vivemos uma cultura do reino de Deus, que é a cultura da paz, de resgate, de libertação, sabe? De cura, de restauração. Então nós devemos praticar essas coisas da cultura de Deus. Então, quando nós vemos alguém que precisa de um socorro, a gente estende a mão para ajudar até que aquela pessoa se levante, sabe? Não é pôr mais peso sobre alguém. Jesus diz uma coisa que é muito forte. Ele diz assim, eu não vim para esmagar a cana quebrada. E tem uma história interessante sobre a cana quebrada. Quando tem uma plantação de cana, e passa carros, eles passam por cima da cana para avaliar ali, para vistoriar a plantação. Só que quando eles passam, a cana todinha deita. Mas em poucos instantes ali, um tempo ali, ela se levanta novamente. Só que se vir outro e passar com um carro em cima do mesmo lugar que a cana está deitada, aquela cana não se levanta mais. O que Jesus quis dizer com isso? Não esmagarei a cana quebrada. Porque uma pessoa que já está caída, se você acabar de pisar, acabar de jogar peso, ela não consegue mais se levantar. Você vai dificultar muito mais a vida dela. Então, nós precisamos ser aquela pessoa que vai dar a mão para o próximo, que vai amar em obras, que vai ajudar a pessoa a se levantar. Se você não pode ajudar, se você não tem recursos para ajudar, tudo bem, mas se você tem, ajude seu amigo, ajude seu próximo, sabe? E não cobre juros, não traga peso na vida de alguém que já está vivendo uma situação difícil, uma situação complicada. E é que a gente está falando da parte financeira, mas há também, né, a parte emocional, espiritual, outras questões que muitas vezes nós, em vez de ajudar a pessoa a se levantar, se reerguer da situação, a gente condena, a gente critica, a gente fala assim, viu, você não devia ter feito assim. E agora? A gente põe mais peso. Não, nós somos chamados para libertar, para remir, sabe? Para ajudar. Então, faça o que for preciso e o que for possível para você fazer, mas não coloque nenhum peso a mais sobre a vida de alguém que já tem sido difícil, e não faça essa prática. Olha o que ele vem dizer aqui, ó. Acaso, que Neemias diz, acaso não deviam andar no temor de nosso Deus? Tinha leis lá atrás que você não deveria cobrar juro do seu irmão. Então isso não agrada a Deus. Isso é pecado, gente, sabe? Pecado, desagrada ao Senhor. Então não queira lucrar em cima da desgraça alheia. Não tente, sabe? Resista, ainda que isso te pareça um bom negócio, não faça isso. Não se aproveite de quem já está caído, não se aproveite de quem já está caindo. Não se aproveite, não faça isso. Se você não pode ajudar, então não seja uma pessoa que se aproveita. Tá bom? Nós somos cristãos, nós somos diferentes, nós temos uma cultura do reino a zelar, nós somos chamados para trazer a cultura do reino para a terra. Então faça isso, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você consiga praticar aquilo que as escrituras nos ensinam, para poder trazer justiça para a terra, a justiça de Deus. A justiça é o direito das pessoas, o direito da terra. Traga isso cumprindo a palavra de Deus. Se você puder, devolva o direito de alguém ao seu redor, devolva o direito que aquela pessoa deveria ter. Eu estou falando de direito à vida, direito à alimentação, direito a cuidado, sabe? É isso que importa. Nós somos cristãos e nós devemos andar como Jesus andou nessa terra. Amém? Deus abençoe.